A paz do Senhor, meus irmãos, que o Senhor esteja com vocês, abençoando, engrandecendo com a palavra, libertando e trazendo para vocês cada dia crescimento em nome do Senhor Jesus e entendimento da palavra dele, amém? Hoje eu quero conversar com vocês sobre uma história da Bíblia, né? E estamos em Gênesis, capítulo 25. Eu quero falar para vocês de Esaú e Jacó, né? Uma história, o que aconteceu com Jacó. Eu vou estar lendo para vocês, Gênesis 25, 19 ao 23, amém? Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi consultar ao Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 gerações em seu ventre, já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o velho servirá ao mais novo. Aleluia! Então aqui já foi uma promessa que Deus disse, né, para Rebeca, porque ela viu algo acontecendo dentro da barriga dela e ela achou estranho, né? Ela era estéril, nunca teve um filho, mas ela pensou: o que está acontecendo comigo, né? E Deus respondeu para ela: há 2 nações em seu ventre, né? E o mais velho servirá o mais novo. Então Deus já tinha dito isso para ela, mas o normal naquela época era que o mais velho recebesse a bênção do Senhor e tomasse o lugar do pai, né? Em tudo, até mesmo nos castelos onde tem reis, rainha, o filho mais velho, o primogênito, pega a coroa, né? E essa aqui foi o que Deus disse para Rebeca: o mais velho servirá o mais novo. Então passaram-se anos, ela teve os bebês, né? E ela preferia mais Jacó e o pai, claro, preferia o outro filho. E Rebeca ficou com aquilo no coração, guardou aquelas palavras de Deus dentro dela. E nisso Isaque já estava bem velho. Isaque já não enxergava, ele já estava numa idade muito avançada. Então ele precisava abençoar o filho mais velho para poder, né, passar aquela autoridade, aquela bênção que Deus deu para ele, para o filho, para ter continuidade. E a preocupação de Rebeca, o que era? Dentro daquela mãe estava: o que eu faço? Porque para aquela região, quem teria de abençoar era Esaú, não era Jacó. Então ela pensou: o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar em alguma coisa. E logo ela falou. Vamos aqui de novo em Gênesis 27, do 11 ao 23. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é um homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar? Vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse sua mãe: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas que eu te digo. Vá e traga-os para mim. Então ele foi, apanhou-os e trouxe a sua mãe, que preparou uma comida saborosa como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho,
roupas que tinha em casa e colocou em Jacó, seu filho mais novo. Depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço com a pele do cabrito. E por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: Meu pai. Respondeu ele: Sim, meu filho, quem é você? Jacó disse a seu pai: Sou eu, Esaú, seu filho mais velho. Fiz o que o Senhor me disse. Agora assenta-se coma do que cacei para que me abençoe. Isaque perguntou ao filho: Como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: O Senhor, seu Deus, o colocou a meu caminho. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, meu filho, para eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque e os apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas os braços são de Saul. Não o reconheceu, pois seus braços estavam peludos como o de Saul, seu irmão, e o abençoou. Aleluia. Olha, pessoal, às vezes Deus escreve certos por linhas tortas, porque Deus tinha dado essa promessa para Raquel, tinha dado essa promessa para ela, mas como era naquele tempo do filho mais velho ser abençoado, não tinha outro meio para ela colocar Jacó, né, como filho mais velho. E eles fizeram toda essa situação, ultrapassando, né, mentindo, colocando-se de um jeito que não fosse chegar, porque a gente olha assim, a gente pensa, mas está errado, isso não segue o preceito de Deus. Se Deus queria que Jacó fosse o primogênito, se Deus queria que Jacó estivesse na linha de frente, porque Deus então não falou então para Isaac? Concorda comigo? Mas às vezes Deus escreve certo por linhas tortas, porque é testando o nosso conhecimento, é testando a nossa fé, é testando a nossa capacidade. Mas a gente tem que deixar, quando a gente ora para Deus, quando a gente entrega a nossa vida para Deus, a gente coloca os nossos caminhos, a gente coloca as nossas intenções, a gente coloca os nossos propósitos na mão de Deus. Ele coloca aquilo que a gente precisa fazer e ele dá a resposta certa para a gente naquele momento que a gente precisa, naquela ocasião que a gente necessita. Então, seguindo essa intuição de Raquel dentro do coração dela, Deus me disse isso, Deus me disse que quem seria abençoado, que quem mandaria seriam duas nações. Nessas duas nações, o mais novo mandaria no mais velho, o mais novo seria abençoado. Então ela acreditou desde quando aquele menino estava no ventre dela. Por mais que seria errado, quem nasceu primeiro foi Esaú. Por mais que ela estivesse errada naquele momento de colocar Jacó à frente de Esaú, mas dentro do coração dela, dentro do conceito dela, dentro da fé dela, ela acreditava porque Deus falou com ela. Então ela fez aquilo que Deus mandou ela fazer. Por isso eu falo para vocês, coloque-se em oração, coloque-se seu joelho no chão, ora, pede a Deus, pede para Ele mostrar o caminho que você tem que seguir, pede para Ele mostrar o caminho que você tem que ir, porque você precisa desta orientação. Por mais difícil que estava aquela situação, afinal ela estava grávida de gêmeos. Afinal, Deus disse para ela que os filhos que ela estava carregando, né, seria de gerações, nações, mandaria em nações, né? Um filho mandaria no outro, mas os dois seria de duas nações, então seria nações diferentes, né? Então ela ficou com aquela palavra, ela pegou aquilo para ela e ela fez o que a intuição dela estava pedindo, mas foi como? Em oração. Ela pediu ao Senhor para que mostrasse para ela o caminho que ela deveria ir referente aos filhos dela.
E mesmo assim, Jacó dizendo, mas minha mãe, eu sou diferente do meu irmão, e se meu pai descobrir, porque esse filho, Esaú, era o preferido de Isaac, era o preferido de Isaac. E ele disse, minha mãe, se meu pai descobrir, ao invés dele me abençoar, ele vai me amaldiçoar. Aí a mãe já falou bem assim, porque ela acreditava na promessa de Deus. Ela falou assim: não se preocupa, meu filho, vai e faça o que eu estou falando. Se ele descobrir que a maldição caia sobre mim. Olha a fé dessa mulher. Olha a fé dessa mulher. É por isso que eu falo para vocês. Vocês têm que acreditar, vocês têm que ter fé no Deus verdadeiro. Por que que vocês têm que ter fé no Deus verdadeiro? Porque o que Deus fala para você, o que Deus mostra para você, o que Deus tem para você, não tem outra pessoa a escrever, não tem outra pessoa a dizer não. O que Deus tem para você, o que Deus mostra para você é aquilo que você tem que fazer. Não interessa o dia, a hora, quando, mas é aquele momento que você tem que fazer. Então, o que a gente tem que fazer? Esperar no Senhor, que a promessa do Senhor, Ele sempre cumprirá. Aleluia! E aí, olha só, o que Isaac disse, quais foram as bênçãos, né, que Deus colocou na vida daquele homem. Ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muitos cereais e muito vinho, que as nações se sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você, os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que os amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. Então, meus amigos, meus irmãos, vocês têm que colocar na mente de vocês aquilo que Deus abençoa, nenhum homem pode amaldiçoar, porque quem Deus abençoa é abençoado a vida inteira. Você pode passar por um caminho tortuoso, sim, pode sim, porque a vida faz com que aconteça desse jeito. Porque quem nasceu primeiro foi o irmão dele, né? Quem tinha o direito perante o homem era o irmão dele. Mas aqui, Deus falou para a mãe dele. Ele estava no ventre. Vou ler de novo para vocês verem. Duas nações estão em seu ventre, já desde as suas estranhas. Dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Deus já sabia do que ia acontecer. Deus já sabia do que estava acontecendo. Então, o que aconteceu com Jacó? Depois dele receber a bênção, Esaú chegou com a sua caça, com a sua comida, e disse ao seu pai, Isaque: aqui estou, meu pai. Preparei a comida para o senhor. Estou pronto para receber a minha bênção. E o que Isaque falou? Chorou, ficou desesperado, tremeu, não sabia o que fazer. Porque o filho preferido dele, o filho querido dele, estava ali diante dele e a bênção que ele tinha dado para Jacó já tinha sido dita. E Deus não pode dar a mesma bênção para outra pessoa, porque cada uma pessoa tem uma bênção vinda do céu, vinda de Deus diretamente para ela. O propósito de cada um é aquilo que Deus marcou, é aquilo que Deus mandou. Então não tinha como ele abençoar, não tinha como ele colocar aquilo que Deus já tinha dito que é de Jacó. E Jacó saiu muito, muito, muito feliz e Esaú ficou triste querendo matar Jacó. Então Jacó teve que fugir. E o que aconteceu com a mãe? Perdeu os dois filhos. Sim, perdeu os dois filhos. Por quê? Jacó teve que fugir, né? Por conta
do irmão. E Saul não queria saber da mãe, por conta do que ela fez para poder priorizar a Jacó. Mas ela sentiu dentro dela que era o certo a se fazer, porque Deus tinha falado para ela. Deus tinha dito que iria acontecer. Então ela estava com a consciência dela tranquila. E Jacó passou por muitas aprovações, passou por muita situação, só que ele foi sucedido, ele foi abençoado, né, durante essa trajetória da vida dele, depois que ele saiu da casa dos pais. Ele passou por muita situação, ele casou com uma das filhas de Labão e teve, né, seus filhos. Olha que Deus lutou com Jacó. Deus quis ver se ele era merecedor daquilo, da promessa que ele fez para ele. Pois Deus pessoalmente desceu e lutou com ele. E você acha que Jacó correu? Você acha que Jacó... Não, ele enfrentou. Ele enfrentou. Quero ler para vocês. Em Gênesis capítulo 32, do versículo 22 ao 30. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já despronta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó respondeu a ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com o homem e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas ao teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, minha vida foi poupada. Aleluia. Então Deus, ele desceu pessoalmente, lutou com Jacó e ele enfrentou bravamente. Porque Jacó sabia que aquela bênção que o pai dele tinha dado não era dele. Ele tinha no coração que não era dele. Ele roubou a bênção do irmão. E o que ele estava fazendo? Ele estava lutando para que Deus pudesse abençoar ele de verdade. Que Deus pudesse colocar a mão na cabeça dele e falar assim: agora eu te abençoo, meu filho. Agora você é um homem abençoado. Mas Jacó, ele sabia que tudo que estava na vida dele antes, né? Ele era um homem sucedido, de sucesso. Tudo que ele tocava, ele prosperava. Tudo que ele fazia, ele prosperava. As mulheres dele, tudo. Era um homem próspero. Mas no coração dele, ele roubou a bênção do irmão. E quando Deus desceu para lutar com ele, ele falou: qual o seu nome? Porque até então ele não sabia que era Deus. Até então ele lutava com um homem. Então ele perguntava: quem você é? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Aí ele viu que era Deus e falou para ele: enquanto você não me abençoar, eu não paro de lutar. Foi aí que Deus viu que ele era merecedor. E ele abençoou aquele homem. E disse mais: o seu nome não será Jacó, mas sim Israel.
aquele quem lutou com Deus. Aleluia! Isso é tremendo demais, meus irmãos. Isso é tremendo demais, porque a gente conhece, sabe, a história, a gente conhece a Deus, a gente conhece os propósitos de Deus. Por que que eu estou dizendo isso? Acalme seu coração. Acalme seu coração, não se apavore, não se precipite, porque o que é seu, a tua hora vai chegar. O que é teu já está na tua mão. Olha a volta que deu para que Deus abençoasse aquele homem, sendo que ele já era abençoado desde a barriga da mãe. Mas porque o irmão nasceu primeiro, ele não achava que ele tinha esse direito. Entende? Então não se preocupa, porque por mais que você passa pelos caminhos tortuosos, por mais que você passa por dificuldade, por mais que você olhe assim e fala assim, meu Deus, cadê? Não é a hora, não chegou minha hora, eu preciso encontrar, eu preciso ir, eu preciso estar naquele lugar. Mas talvez o momento não é esse. Porque se for, Deus faz assim, ó, abre de uma maneira linda e você consegue passar pela prova. Até mesmo porque ele lutou com Deus. E na Bíblia relata que foi uma luta de uma noite inteira. Imagina você lutando com um homem a noite toda. Já é difícil. Imagina com Deus. Pensa, você lutar com Deus uma noite inteira. Como é que você não fica? Mesmo assim, ele não cansou. Ele não abaixou a guarda, ele não abaixou a cabeça, ele seguiu e foi. Não sai daqui, não para de lutar enquanto você não me dá a minha bênção. Não é verdade? Às vezes a gente tem que ser teimoso mesmo, sabe? Às vezes a gente tem que teimar mesmo e falar assim, ajoelhar o pé assim, no chão assim, se ajoelhar assim, falar, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me dá a minha bênção. Eu preciso da minha bênção, Senhor. O Senhor conhece a minha vida, conhece o meu coração, conhece o meu sentimento, conhece dentro de mim quem eu sou. O Senhor conhece a minha história, meu Deus. Eu não saio daqui sem a minha bênção. Porque Deus, meus amados, Deus, Ele olha para você primeiro, dentro do seu coração. E depois que Ele fez esse exame dentro de você, Ele vai olhar para você e vai falar assim, sim, você merece a sua bênção, toma aqui, estou te dando posse dela agora. Receba isso, meus irmãos, que isso veio do céu para você. E é isso que a gente tem que acreditar. Examina o seu coração, examina a sua atitude com Deus. Se você está no caminho do Senhor correto, coloca seu joelho no chão e fala, Senhor, eu quero a minha bênção. Ele vai te dar, meus amados. Ele vai conceder. Porque Ele é Deus, Ele é grandioso demais, Ele quer o nosso bem, Ele quer tudo na nossa vida, como Ele fez aqui. Ele disse, então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. A luta de Jacó não era só com os homens, não, mas era com Deus também. Jacó lutava dentro de si, né? Pelo que ele fez. Ele tinha dentro do coração dele que ele estava errado. Ele lutava ainda por aquilo, então ele precisava da bênção de Deus. Ele precisava que Deus abençoasse ele para ele seguir o caminho dele. Né? E é a mesma coisa que a gente faz. Se a gente colocar o nosso coração nas mãos de Deus, o Senhor, eu entrego para você. Ele vai entregar a bênção também em tuas mãos. Aceita isso. Tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo dele. Jacó tinha a promessa desde a barriga da mãe. Desde quando ele estava lá no ventre dela. Ele já tinha a promessa. Mas ele precisava passar por aquilo para ele aprender, para ele crescer, para ele olhar e para ele lutar com Deus.
Ele precisava de passar por tudo aquilo para ele lutar com Deus. Por que que hoje Deus fala, eu sou o Deus, né, de Abraão, Isaque e Jacó. Quem era Jacó? Quem era Isaque? Quem era Abraão? Né? Nós somos quem? Nós somos filhos, linhagem deles. E se não fosse por eles, como que seria? E quem Jacó? Quem Jacó criou? Quem Jacó fez? Quem Deus deu para Jacó? Né? Um grande filho chamado José. Esse sim, oh, bênção de Deus, que é uma história linda que eu vou falar para vocês outro dia. Mas eu quero que vocês coloquem no coração de vocês isso que eu falei para vocês, que Deus abençoe, sabe, cada palavra que eu disse, que Deus abençoe vocês a cada dia. E pensa numa coisa, tudo acontece quando Deus permite acontecer. A gente não tem que ultrapassar a vontade dele. A gente tem que colocar simplesmente nossos joelhos no chão e falar, Senhor, eis-me aqui, fazeis de mim segundo a tua vontade. E pronto. Amém? Olha, vou ficar por aqui. Vamos orar? Agradecer ao Senhor por esta palavra, agradecer ao Senhor por Ele ter enchido nosso coração, por Ele ter colocado esta palavra na nossa vida para engrandecer, para agradecer o nome do nosso Senhor Jesus, amém? Que Ele possa estar conosco, que o Espírito Santo do Senhor possa nos guiar, possa nos proteger, em nome do Senhor Jesus. Oh, Paizinho querido, Paizinho amado, eu venho neste momento aqui, Senhor, pedir pela vida de cada pessoa que está em casa, pedir pela vida, Senhor, dos meus filhos, pedir pela vida, Senhor, do meu marido, pedir pela vida, Senhor, da minha família, pedir pela vida, Senhor, dos meus amigos, pedir pela vida, Senhor, de cada pessoa que está ouvindo esta palavra. Oh, Senhor, meu Deus, colocai sua mão sobre eles e abençoa, abençoa, coloca, Senhor, as tuas mãos sobre a cabeça dessas pessoas e joga o teu manto, Senhor, e joga, Senhor, o teu azeite, Senhor, e joga, meu Deus, a tua unção na vida de cada um que está ouvindo essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.